Nico Robin, uma personagem que ganhou o coração de quase todos os fãs de One Piece. Ela traz vários mistérios, e o principal deles que pega a cabeça de muitos fãs é: ela vai ou não usar o Haki do armamento? Aqui no Chega Mais Otaku, nós temos uma opinião sobre isso. Gravamos esse vídeo aqui para compartilhar essa opinião com vocês. Então... Fala galera, aqui é o Igor Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Chega Mais Otaku. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Nico Robin e um pouquinho sobre essa possibilidade dela desenvolver ou não esse Haki do armamento. Estão preparados? Então bora pro vídeo e sem enrolação. A Nico Robin, ela tem um dos poderes mais quebrados de One Piece. Desde o começo ele é absurdo. Fazer desabrochar partes do corpo dela em diversas superfícies, incluindo os seus adversários, é algo que dá pra imaginar diversas utilizações, muitas delas nem tão positivas assim, mas diversas utilizações para combate principalmente, que são bem incríveis, né? Então ela já mostrou bastante do potencial dela, tanto que dentro da tripulação a primeira luta dela foi tipo uma humilhação, né? Lá em Skypiea, ela simplesmente fez o cara rolar até derrubá-lo de um barranco. Era pra machucar. Ela tem um poder que é um negócio fora do comum. E o poder dela é tão fora do comum que sempre fez os fãs imaginarem: cara, se ele já é tão forte desse jeito, imagina quando ela tiver Haki do armamento. Isso alimentou a gente por muito tempo. Porque quando a gente descobriu o começo do Haki, descobriu as possibilidades que ele tinha, a gente imaginou até aquela situação dela em Alabasta com o Crocodile, o quanto ela poderia ter vencido, o quanto ela poderia ter feito outras coisas se ela tivesse aquele poder naquele momento. Ela nem precisava daquela água. Ela poderia fazer o que ela tentou fazer com o Crocodile com absolutamente todo mundo. Com absolutamente qualquer usuário de Logia, por exemplo. Só que, com o decorrer da história, eu sinto que o Oda, ele vai cada vez mais afastando a Nico Robin dessa possibilidade. Ela, eu vejo como uma personagem que ela tem uma importância muito mais para a história. E a história eu digo como um todo, não só como a história de One Piece, mas como a história também que vai ser passada pra gente, né? Não só a história do mundo em si. Porque ela é essa personagem que consegue ler tudo, que tem essa inteligência, que tem esse conhecimento histórico, ela é a historiadora da tripulação. Nenhuma tripulação precisa de um historiador necessariamente, mas a tripulação do Luffy tem. E esse é um diferencial que, cara, já coloca a tripulação dele muito à frente na busca pelo One Piece. O que eu sinto, no geral, é que ela teve vários combates diferentes, muitos deles com essa possibilidade de mostrar o Haki do armamento, e ela não demonstrou. Tivemos os combates na Ilha dos Homens Peixe, tivemos Dressrosa, tivemos recentemente o Wano, e o Wano pra mim é a maior prova disso, porque ali ela tava numa situação de vida ou morte. Ela foi ali pra salvar um dos seus Nakamas e pra lutar contra uma personagem que sim, era poderosa. A Black Maria era uma personagem forte, uma personagem que usava Haki, e a Nico Robin a venceu, mesmo sem utilizar. Eu lembro quando isso aconteceu no mangá, porque no mangá, né, não sei se vocês acompanharam esse combate pelo mangá ou só pelo anime, mas no mangá, quando aconteceu e ela teve aquela transformação da flor demoníaca, ela tava com os braços pretos no desenho. E eu fiquei tipo, caraca, Nico Robin, o Haki do armamento, meu Deus, ela é um monstro. Caramba! Mas, quando a gente avança na história e vê no anime, esperei muito por esse momento lá, inclusive, exatamente para ter certeza de que era real, que o Robin tinha usado o Haki do armamento. Só que não, ela não utilizou. Aquilo era basicamente o efeito, né, do desenho do Oda mesmo, em relação a como ele via a personagem, como via essa flor diferenciada que ela tinha. E me fez pensar depois daquilo se ela usaria, sabe? Porque eu acredito que naquele momento da história, em Wano, praticamente as pessoas que têm e que desenvolveriam Haki, ou elas já usam, ou elas já deram sinais, por exemplo. O Sop, ele é uma pessoa que ainda não usou necessariamente o Haki de forma consciente, mas ele já deu sinais de ter Haki de observação. Quem sabe um Haki do Rei. A Nami também. O próprio modo como ela olha as tempestades e entende o oceano pode ser resquício de um Haki do armamento. Haki do armamento. Encerrou. Só que a Nico Robin, ela nunca deu nenhum sinal dessa utilização. E a gente lembra que ela treinou com os revolucionários. Entre os revolucionários, todos eles usam Haki do armamento. Por que ela não desenvolveu? E por que ela desenvolveria agora e não nos 2 anos de treinamento que ela teve? Pra mim, o Frank também é um outro grande exemplo. Porque ele enfrentou o Sasaki e venceu sem utilizar Haki, enquanto o Sasaki utilizava o Haki dele. E pra mim, o Frank também é outro personagem que ele não vai desenvolver um Haki. Tanto que eu acho que ele nem precisa. O que eu sinto falta no Frank é que ele tenha um punho de Kairoseki. Era tudo que ele precisava. Pra mim, ele não precisa desenvolver Haki. Tendo uma luva de Kairoseki, ele já consegue fazer um barato absurdo, e eu sinto que ele tá mais próximo do que nunca disso, já que Vegapunk tá com ele, né, que foi a pessoa que criou o Kairosei, que criou essa composição. Então agora é o momento, Frank, agora é a hora de você ficar muito
muito forte. Então são personagens que tiveram as suas vitórias, tiveram seus combates e nunca utilizaram o haki como parte das suas armas. A única pessoa da tripulação que eu acho que ainda não usa haki do armamento e eu sinto que talvez vá utilizar é o Chopper. Por alguns motivos. Primeiro, porque vai ser o primeiro animal em toda a obra a utilizar o haki. E o segundo ponto é porque o Chopper, ele teve uma situação levemente, eu não diria traumática, mas uma situação que poderia fazer com que ele evoluísse. Ele enfrentou o Queen durante o arco de Wano e mesmo na sua forma Monster, ele não conseguiu infligir nenhum dano ao Queen, a não ser o dano emocional de ver a sua doença ser eliminada de uma forma muito rápida pela genialidade do Chopper. Mas ele teve esse problema. Ele não conseguiu machucar o Queen. Ele no máximo conseguiu segurar um pouco enquanto o Queen brincava com ele. Então eu sinto que ali talvez seja um ponto em que o Chopper vá, né, a gente tem uma motivação para que ele tenha um desenvolvimento de haki. Os outros personagens que passaram por esses combates, todos eles venceram. Por que eles precisariam, né? Se até agora eles só venceram, por que eles precisariam desse haki? Muitos deles não entendem nem o contexto exatamente. Eu não sei se o Frank entende o haki como um todo, mas eu vejo no Chopper essa motivação. Então, né, isso falando de haki de armamento, eu acho que o Sop ainda vai desenvolver um haki de observação muito absurdo. Se ele vai ser o melhor de haki de observação de todos e vai ser um atirador incrível. Mas eu sinto que a Nico Robin, ela se afastou disso, né? Ela teve esses combates, ela venceu, ela sempre foi poderosa e a história e o conhecimento sempre foram a arma principal dela. Sempre foram o motivo pelo qual ela avançou e motivo pelo qual ela tá viva. É encontrar a história do século perdido. Então, eu acredito que ela tem outras motivações que vão além da luta. Ela não é a personagem que foi feita pra lutar. Ela luta porque ela precisa, mas não necessariamente ela é uma lutadora, entende? Por isso que eu acho que o haki do armamento ele não vai entrar como uma arma pra ela. Fora o fato de que, se ele entrar, ela vai ficar muito overpower. E o Oda ele tem várias preocupações em relação aos personagens não ficarem tão quebrados. Por mais que a gente tenha o Law, por exemplo, que é um personagem levemente quebrado, mas mesmo nele, a gente vê limitações, a gente vê ali o Oda tentando equilibrar, o próprio Kizaru, né? Porque se o Kizaru ele fosse 100% o que é a fruta dele, ele ia ser imbatível. Fruta da luz, cara, ele poderia se movimentar na velocidade da luz. Só que ele não faz isso. Então, existe ali uma preocupação com o Oda de equilibrar as coisas. E a Nico Robin com o haki do armamento ia ser uma personagem muito quebrada. Muito quebrada. Então eu sinto que a história, ela acabe indo mais por aí, por ela desenvolver mais essa parte de estudo. Acho que ela ainda vai ter combates, ela vai vencer, mas talvez sem utilizar esse tipo de haki. Porque eu sinto que desde o começo e até o momento em que a obra acabar, o poder e a arma da Nico Robin vai ser aquela que ela sempre demonstrou pra gente. Que de todos os personagens do anime, a maior arma da Nico Robin sempre foi e sempre será o conhecimento. E aí, vocês curtiram? O que vocês acham? Vocês concordam? Discordam de mim? Deixem aqui nos comentários. Eu quero ler tudo o que vocês acham. Eu quero ter todas as opiniões e discutir com vocês. Porque esse é um quadro que eu sei que sempre gera comentários e eu quero fomentar isso. Porque meu canal é mais para discussão do que necessariamente só para passar por momentos. Eu quero conversar com vocês. E se vocês gostaram, só se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, se inscrevam e vamos junto. Porque o canal tá crescendo bastante. Eu quero cada vez mais a ajuda de vocês para fazer ele chegar na posição e no lugar que eu sempre imaginei ele chegando. Aqui do lado eu vou deixar outro vídeo pra você. É um vídeo também de One Piece, falando sobre a Nico Robin e falando sobre um dos momentos mais emocionantes da história do anime. Tô te esperando lá, isso tá super legal, vai lá. E aí, eu vejo você semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.